Você nasceu para ser rico. Você nasceu para ser rico. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, da nossa meditação de hoje. Assim como eu falei no vídeo de ontem, eu vou explicar por que você nasceu para ser rico com base no texto do livro que eu tô lendo aqui. Vou dar a explicação, não tô tirando nada debaixo do braço para poder passar para vocês. São explicações que hoje são cientificamente comprovadas que realmente funcionam. Isso é neurocientificamente comprovado. Física quântica fala sobre isso. E eu não tinha conhecimento, eu já tinha lido esse livro, eu li ele, salvo engano, em 2021. Quando estava começando esse movimento da neurociência, da física quântica tão gigante aí na internet, explodiu aí na internet, eu não tinha consciência. O expandir da consciência é isso, a gente ter entendimento sobre um determinado assunto, a gente entender o mundo, entender a vida, a gente entender como somos nós. Olá, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao nosso Ho'oponopono de hoje. Eu sou Elisângela Ferreira, eu sou bacharel em Direito, estudiosa da mente humana, pós-graduada em Advocacia contra Bancos e sou também educadora financeira e estudo bastante a respeito do dinheiro. Então, deixa eu só te explicar um pouco para você entender por que eu estudo sobre dinheiro, porque às vezes as pessoas acham que fulano só pensa em dinheiro. Não, é porque cada pessoa no mundo, cada pessoa nasceu para poder curar algum determinado tipo de problema na vida. Tem pessoas que nasceu para poder curar relacionamento, tem pessoas que nasceu para poder engravidar, porque em outra vida foi uma pessoa que abortou, não sei, 20 filhos. Isso eu estudei em outro livro a respeito disso. Eu estudo sobre tudo, não tenho preconceito com nada, com religião, acredito na reencarnação. Se você está aqui nesse canal, eu acredito que você também acredita nessas coisas espirituais, esse mundo quântico, esse mundo espiritual. Então eu vou falar sobre isso. Existem muitas mulheres que não conseguem engravidar porque de alguma forma, em outras vidas, foram mulheres que abortaram infinitos filhos e estão aqui nessa terra para poder curar, para poder limpar isso. Então elas precisam expandir a consciência, se perdoar. Existe muitas pessoas que têm problemas com relacionamento, não conseguem um casamento, não conseguem de jeito nenhum um marido, uma esposa. Eu conheço várias pessoas que vivem essa dificuldade, porque a maior dificuldade do ser humano, segundo a pirâmide de Maslow, a primeira parte é a dificuldade que as pessoas têm de conseguir dinheiro, é sair da base da pirâmide. As pessoas não prosperam porque estão ali só no sofrimento, na luta, na guerra, num desespero para poder conseguir a comida, conseguir pagar o aluguel, conseguir pagar a luz, conseguir viver das necessidades básicas. E eu, Elisângela, estudiosa desses assuntos, principalmente estudo vários livros, tem ali na minha estante, a maioria é a respeito de expansão da consciência e livros relacionados a dinheiro. Eu estudo muito sobre educação financeira, porque a minha dificuldade é em relação a dinheiro. Eu vivi numa família de muita escassez. Eu cresci numa família de extrema escassez. Eu presenciei muita escassez quando eu era criança, quando eu estava na minha fase como é que eu vou dizer? Eu estava naquela fase de construção e conceitos de vida. Quando a gente é ali até os 7 anos, a gente está ali construindo as nossas bases. Então, durante esse período, eu vi o meu avô pedir esmola, eu vi as minhas avós passar muita necessidade. Minha avó passava fome. Eu vi a minha família passar muita necessidade. A minha mãe já dormiu com fome para poder deixar a comida dela pra gente. Então, hoje, eu cresci, eu não tive dificuldade, eu não passei fome, eu não tive essa dificuldade que elas tiveram.
mas eu cresci com muita dificuldade de fazer dinheiro. Eu trabalhei a minha vida toda como empregada doméstica, cozinheira, faxineira, auxiliar de cozinha. Esses eram os meus trabalhos antes de eu estudar, de eu fazer o meu curso de Direito. Até o meu curso de Direito, se eu não tivesse conhecido a física quântica, eu não teria terminado, porque eu repetia os padrões que o meu pai, do meu pai. Eu vivia sempre deixando as coisas no meio do caminho. Eu começava um estudo, eu parava. Eu começava um curso, eu parava. Tudo para mim parava no meio do caminho, tudo para mim dava errado. Então eu conheci uma mulher maravilhosa chamada Elaine Ourives, que me apresentou a física quântica. E dela eu cheguei no professor Hélio Couto, e do professor Hélio Couto eu cheguei em um monte de conhecimento sobre a expansão da consciência. Saí daquela religiosidade, comecei a aprender a limpar as crenças religiosas que existiam dentro da minha mente. Mas assim como o professor fala, a gente não limpa 40 anos de miasma, e fala que são camadas e camadas de sujeira que a gente vai acumulando durante a vida da gente. E tem um outro professor de neurociência que ele fala que até os 30 anos a gente ainda vai acumulando informações nas nossas células. E para a gente limpar isso demora muito tempo. Então, por isso que eu resolvi este ano fazer deste canal uma fonte de conhecimento para quem está assim, que nem eu, buscando solução para a vida, porque eu passei 15 anos da minha vida dentro de uma igreja que eu achava que ia resolver o meu problema, mas essa igreja só me trouxe ansiedade, depressão, desespero, arrancou tudo que eu tinha, porque infelizmente as igrejas evangélicas, elas fazem da igreja um ponto de comércio e faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, coloca o medo, o desespero, o medo do inferno, o medo de dinheiro na cabeça da gente e faz a gente às vezes entra lá com uma doença porque a gente quer resolver um problema, a gente entra lá para poder fazer uma campanha, para poder resolver uma doença, para poder e sai de lá uma pessoa com medo do demônio, com medo do inferno, com medo do dinheiro, pobre sem dinheiro, precisando de todo, passando necessidade. Eu estou falando isso com propriedade, sem medo de falar isso aqui com essa câmera aberta, nesse canal aberto, porque eu vivi isso. O lugar que eu frequentei tirou tudo de mim, inclusive a minha paz, aquilo que eu mais apreciava na vida, que era dormir. Eu passei a ter necessidade de fazer dinheiro para poder levar para esse lugar, porque quanto mais dinheiro a gente levava, mais era exigido da gente. Então, a gente quando tem um problema, se a gente não vigiar, se a gente não tiver o conhecimento para poder buscar, para a gente se libertar disso, a gente acaba se enrolando, a gente acha que a gente está pegando o caminho da vida e a gente está pegando aquele caminho que está lá em Provérbio, que fala que a gente acha que está pegando o caminho da vida, a gente está pegando o caminho da morte. E é por isso que, então, hoje eu vou ler para você a outra parte do livro que fala a respeito do dinheiro. Se você está aqui nesse canal, você vai estudar comigo a respeito do dinheiro, expansão da consciência, porque é isso que eu estudo. Essa foi a minha dificuldade. Eu não tenho problema nenhum com filhos, eu não tenho problema nenhum com família, eu nunca tive problema com homem, com marido. Eu tenho um excelente marido, eu vou fazer 27 anos que eu tô com o meu marido, então eu não sei o que é problema com o homem, igual muitas mulheres têm, fala que tem o dedo podre. Isso não existe na minha vida, nunca tive esse tipo de dificuldade. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, um é dentista, é doutor, é mestre em estomatologia. Eu consegui, com toda a minha dificuldade, ajudar ele a se formar numa escola federal. O meu outro filho mais novo, vai fazer 24 anos esse ano, é um excelente filho, é um menino que Deus me deu, é um presente que Deus me deu. Ele me ajudou em tudo que eu precisei quando eu passei as minhas dificuldades financeiras. Foi o meu filho de 18 anos que me ajudou. Então, eu não tenho dificuldade com essa parte. Eu tenho uma saúde excelente, tirando as minhas dificuldades cognitivas. Eu não tenho doença física nenhuma. Então, essas áreas eu não vou trabalhar, porque eu não sofri disso. A minha área que eu vou trabalhar é a respeito do dinheiro, porque é o que eu vim nessa vida, nessa encarnação, para poder curar, é para poder limpar
escassez. Eu nasci para poder quebrar essa maldição hereditária, que talvez seja minha. Eu ainda estou estudando isso, mas também seja dos meus ancestrais, igual a oração fala, que a gente vem para poder, a gente pede a divindade para poder limpar em nós, nossos ancestrais. Quem sabe se os meus ancestrais sou eu mesma? Quem vai entender os mistérios da vida? Então, eu vim nessa vida, nessa encarnação, para poder limpar a escassez da minha vida e de quem tiver ao meu redor. Está escrito no livro de Gary Douglas que quando a gente cura na gente, e também o Dr. Hewlett, ele fala, quando eu curo em mim algum tipo de doença, eu curo na outra pessoa. E se você está aqui neste canal, você também sofre de escassez, tem problemas financeiros, a gente vai trabalhar aqui sobre isso. Se não é, então você está, infelizmente, no canal errado, porque eu estudo expansão da consciência, espiritualidade, eu estudo o que for preciso, porque desde que eu vi que o meu povo merece falta de conhecimento, eu tenho gastado o que eu tenho e o que eu não tenho para poder descobrir e para nunca mais ser massa de manobra nas mãos das pessoas, de igreja, de governo, de pessoas mal intencionadas. E quando a gente tem conhecimento, ninguém passa a gente por trás. Ninguém consegue passar quem tem conhecimento por trás, quem tem um propósito definido por trás. Isso aí a gente vai conversar mais para frente. Vamos então começar a nossa leitura de hoje. Você nasceu para ser rico. Você nasceu com todo o equipamento necessário para levar uma vida plena, feliz e de sucesso. Você nasceu para vencer, para conquistar, para sobrepor-se a todos os obstáculos e para revelar as glórias e as belezas existentes em seu íntimo. Todos os poderes, qualidades, atributos e aspectos de Deus se encontram em você mesmo. Sua vida é a vida de Deus e esta vida é agora a sua vida. Deus tem sempre êxito em tudo que empreende, seja isso uma árvore ou cosmo. Você é um dos elementos de Deus e não pode, portanto, fracassar. Você não está aqui simplesmente para viver. A vida é uma dádiva que lhe foi outorgada. Você está aqui para levar uma vida significativa e para usar, através da sua mente e do seu corpo e de sua alma, seus talentos e habilidades ocultos, seu desejo de abundância, saúde, felicidade, paz e situação definida na sua vida representa os anseios estimulados e sugestões da vida infinita, buscando expressar-se através de você. Deseja agora para obter o máximo de você mesmo, ou seja, você é uma extensão de Deus. Jesus disse isso, que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos todo o poder. Ele não podia falar abertamente que nós somos uma partícula de Deus na terra, que Deus não trabalha para nós, Deus trabalha por meio de nós. Nós é que provocamos o milagre, nós somos capazes. Todo o poder do ser humano está na mente, todo o nosso poder está na nossa própria mente. É nós que criamos aquilo que acontece na nossa vida, seja as coisas boas, seja as coisas más. Somos nós, porque existe na nossa mente um poder infinito. Eu já provei isso de infinitas formas. Eu já co-criei, nós somos co-criadores. A gente deseja e o Deus que habita em nós, o universo, ele trabalha para poder realizar esses desejos nossos, esses desejos mais difíceis. Pode ser não existe dificuldade, não existe o impossível. A gente só precisa desejar. Mas só que o que acontece com nós? A gente não sabe o que a gente quer. A gente sabe o que a gente não quer. A gente não quer viver na pobreza, a gente não quer passar dificuldade, a gente não quer ficar doente. Mas o que você deseja? Qual que é o seu desejo ardente? O que você deseja de mais ardente?
O que te faz desejar viver, apesar de toda a dificuldade, o que te faz viver um desejo? Existe um desejo. Eu falo assim, tipo aquela criança que deita e dorme pensando numa bicicleta. Ela não quer saber se o pai dela tem condições para poder comprar essa bicicleta. Ela vai dar um jeito de resolver. Deixa eu contar para você um pequeno testemunho a respeito disso, para você entender que não existe impossível para Deus realizar na nossa vida. Só que a gente precisa acreditar que Deus é capaz de fazer isso, porque nós não acreditamos, a gente não tem fé suficiente para acreditar. Começa de coisas pequenas para você acreditar. Deixa eu te contar, meu filho tinha 4 anos e na minha casa tinha uma bicicleta pequena, já toda atrapalhada, já do meu menino mais velho. E essa bicicleta estava lá jogada no terreiro da casa da minha mãe e meu menino encantou com ela. Aí meu marido foi e comprou uma bicicleta para ele, uma bicicleta de alumínio na época, bonita, mas ele não interessou nela, ele interessou na bicicletinha pequena que estava lá no terreiro da casa da minha mãe. Um dia a gente foi lá, a gente morava numa outra cidade, a gente foi na casa da minha mãe, ele pegou a bicicleta toda quebrada, toda desmontada e colocou aquele pedaço de bicicleta dentro do porta-mala do carro do meu marido e levou para casa. E não queria saber como que ela ia funcionar. Quando chegou em casa, eu sinto até vontade, eu também me emociono. Quando chegou em casa, o meu marido simplesmente foi lá, comprou todas as peças, montou e ele andou na bicicleta que ele queria, porque ele tinha um desejo definido. É isso que a gente não sabe, que a gente não sabe o que a gente quer. Quando a gente sabe o que a gente quer, o universo dá um jeito, mas só que a gente precisa colocar o nosso pé na estrada, porque eu até falo assim, eu até criei essa frase, a gente precisa atirar a pedra, porque quando você atira a sua pedra, Deus derruba o gigante. Então é isso que a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar na nossa própria mente, que nós somos capazes, que não existe impossível para uma pessoa que tem um desejo ardente e fé no coração. Que toda riqueza, a gente precisa acreditar que a gente é merecedor. Depois eu vou ler, amanhã eu vou ler a outra parte do livro que fala a respeito e dá a fórmula que ele deu para uma pessoa que a gente pode colocar na nossa vida em prática. Hoje eu estou vivendo uma vida muito melhor do que eu já vivi, já passei necessidade, muitas necessidades, chegar a ponto de achar que não ia ter condição de pagar o aluguel. Mas hoje estou vivendo uma vida muito mais tranquila, já tenho o lugar para poder construir a minha casa de novo, que foi tirada de mim. Deus me deu de volta tudo depois que eu passei a praticar o Ho'oponopono e acreditar que tudo é possível. Tudo é possível para quem crê, para quem acredita que o Deus que nos colocou nesse mundo, Ele pode fazer aquilo que Ele colocou no nosso coração como desejo ardente. Vamos fazer a nossa prática de hoje, mas eu não vou fazer o Ho'oponopono inteiro para o vídeo não ficar muito grande. Só vou fazer as nossas afirmações e você vai fazer o seu Ho'oponopono na sua casa. E se você não souber fazer, você volta no vídeo anterior e você consegue fazer o seu Ho'oponopono, porque nós nascemos para poder viver uma vida de plenitude, de abundância, de prosperidade, de saúde e toda felicidade, porque é um desejo de Deus que a gente seja prósperos, abundante e saudável. Isso é Deus. Deus habita dentro de nós e Ele é perfeito. Não existe imperfeição em Deus. A gente só precisa nos alinhar a Deus de novo, porque quando a gente nasce, a gente é Deus. Quando a gente vem para a Terra, todas as informações nos desvia do nosso conhecimento real, que nós somos deusinhos, que nós somos capazes de tudo. Mas quando as igrejas falam batismo com o Espírito Santo, mas a física quântica fala de unificação. Quando a gente consegue nos unir de novo à fonte criadora, tudo volta a fluir. Tudo volta a fluir com tranquilidade, com facilidade, alegria.
e glória. Então vamos lá fazer a nossa afirmação positiva de Luiz Hay e vamos fazer a nossa oração original do Ho'oponopono e só algumas frases para a gente não ficar com um vídeo muito longo, para você não ficar muito cansada. E amanhã eu volto para poder te falar qual que é a técnica que o Dr. Giuseppe deu para uma das pessoas que ele atendeu, dos alunos dele, talvez aluno, não sei, ele era um conferencista e era também ministro da palavra, talvez seja um membro da igreja dele, alguma coisa assim, e ele ajudou essa pessoa e essa pessoa praticou. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente não pratica. Mas vamos praticar, vamos acreditar, vamos voltar a ser criança, vamos voltar a acreditar que o nosso Pai pode nos dar aquela bicicletinha, sabe? Aquela bicicletinha. Ele pode nos dar essa bicicletinha ou essa bicicletona. Não existe impossível para o Deus que criou o universo. Oração para o sucesso. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Sou uno com o poder que me criou. Tenho dentro de mim todos os ingredientes do sucesso. Agora permito que a fórmula do sucesso flua através de mim e se manifeste em meu mundo. Tudo o que sou guiado a fazer se transforma em sucesso. Aprendo com todas as experiências, progredo de sucesso em sucesso e de glória em glória. Meu caminho é uma escada que leva a cada vez mais sucesso. Tudo está bem no meu mundo. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, Espírito, todos como um só. Se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a Ti, tua família, os teus parentes e os teus ancestrais em pensamentos, palavras, realizações e ações desde o início da criação até o presente, pedimos o teu perdão. Permita que isso limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativos e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura e está feito, está feito, está feito, está feito, está feito, está feito. Porque na infinidade da vida, onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Sou uno com o poder que me criou. Deus está sempre presente para ajudar-me na dificuldade. E Deus é a fonte instantânea e imediata de todos os meus provimentos. Ele atende imediatamente todas as minhas necessidades. Eu libero memórias, emoções e padrões que não sustentam a minha evolução. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Na infinidade da vida, onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Tudo está bem no meu mundo. Eu sou uno com o poder que me criou. Deus está sempre presente para me ajudar em todas as minhas dificuldades. Eu acredito em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio de todo o meu ser, de todo o meu coração. Eu entrego a minha vida, o meu coração, a minha alma, o meu espírito nas mãos da fonte criadora, sabendo que tudo que eu preciso vem até mim no tempo certo e na hora certa, sabendo que eu não estou atrasada, que eu estou no tempo certo e na hora certa, curando todas as feridas, todos os machucados físicos e espirituais, para poder viver uma vida de glória em glória, de sucesso em sucesso. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória.
tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Divino Criador, limpa em mim toda a escassez, todo o medo, toda a ansiedade, todo o fracasso, todo o sentimento de culpa, todo o sentimento de remorso, todo o sentimento de raiva, tudo que existe dentro de mim, que está oculto, que eu não consigo ver, mas que você, inteligência infinita, consegue ver. Limpa e purifique, transmute todas essas energias negativas em uma luz pura e está feito. Na infinidade da vida onde eu estou, eu sou uno com o poder que me criou. Eu e Deus somos um. Deus trabalha através de mim e não por mim. Eu e Deus somos uma coisa só. Tudo e todos somos um. Um somos todos, todos somos um. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu libero escassez, eu libero pobreza, eu libero falta, eu libero tudo que é de escassez, de pobreza, de falta, de miséria, de fracasso, de falta de entendimento. Eu libero todas essas emoções, todos esses sentimentos, todas essas energias do meu corpo físico, do meu corpo espiritual, seja desta vida e seja de outras vidas. Eu libero tudo. Eu me amo, eu me perdoo por essa vida, eu me perdoo por outras vidas, eu me perdoo por tudo que eu fiz nessa vida que não agradou a Deus, me perdoo por todas as outras vidas. Eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, eu perdoo minha avó, eu perdoo os meus ancestrais, eu me perdoo, eu me perdoo, eu me amo e me aceito, eu me amo e me aceito, eu me amo e me aceito. Eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Na infinidade da vida onde eu estou, eu sou grata, eu sou muito grata, eu sou 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 gratidão, eu sou grata, eu me amo. Eu me aceito, eu aceito a minha vida, eu aceito tudo que eu fiz nesse mundo. Eu me aceito porque eu entendo, hoje eu entendo que tudo que eu fiz com a consciência que eu tinha naquele tempo e naquele momento. Eu entendo que hoje eu estou no tempo certo, na hora certa, vivendo os momentos certos com todas as pessoas certas. Tudo está bem no meu mundo. Tudo está bem no mundo de quem está ouvindo esta oração, este Ho'oponopono. Tudo está bem no nosso mundo. Nós somos sucesso, saúde, riqueza, abundância, prosperidade. Nós somos alegria, sucesso, riqueza, saúde. Nós somos tudo. Nós somos capazes. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou iluminação. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou abundância financeira. 3, 1, 8, 7, 9, 8. 3, 1, 8, 7, 9, 8. Eu sou ativar prosperidade, abundância, riqueza, sucesso, abundância, sucesso, riqueza. Eu sou ativar dinheiro inesperado, de infinitas fontes, de tudo e de todos, de todas as fontes lícitas. Eu sou ativar dinheiro imediato, inesperado na minha vida. Eu sou o eu sou. Eu
sou capaz, eu sou segura, eu sou segura, eu sou capaz, eu sou coragem, eu sou coragem, eu sou o eu sou, eu sou o eu sou. O vídeo de hoje foi esse. Eu te agradeço por você ter ficado até aqui e peço para você, se você gostou, para você compartilhar o vídeo, enviar para alguém que precisa ouvir essa história, que também talvez passe pela mesma situação que eu passei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque no sininho das notificações para você ser avisada, porque todos os dias, ser avisado, porque todos os dias eu vou estar aqui até o final do ano, fazendo o nosso Ho'oponopono, praticando a nossa limpeza espiritual, para a gente alcançar a nossa prosperidade. Se é riqueza, se é abundância, se existe isso para um, existe para todos, porque todos nós, todos, não existe, desde a pessoa mais ruim no mundo, todos nós somos filhos de Deus. A partir do momento que nós nos alinhamos, a gente volta para casa, a gente volta, o filho pródigo volta para casa e o pai recebe de todo o coração e de toda a alma. Eu te desejo paz, prosperidade e toda a abundância do mundo. Até amanhã.